Boa tarde! Bem-vindos ao painel do Micro ao Macro, o financiamento às empresas e projetos no Brasil. Esse é o último painel do UKBAR Day, mas isso não significa que o UKBAR Day acabou. Hoje ainda temos vários eventos aqui nas salas dos patrocinadores e nas sessões UKBAR, e também vamos ter o encerramento de hoje e do evento todo com o Gilson Finkelstein, presidente da B3. Bom, eu gostaria de saber se vocês já exploraram toda a plataforma, lembrando que além do palco, onde estamos agora, temos as sessões, que eu acredito que vocês já conheçam, que é onde ficam as salas UKBAR e as salas dos patrocinadores, mas temos também a área de exposição, onde estão os estandes virtuais dos nossos patrocinadores, e a área de networking. Eu desafio vocês a se aventurarem por esses outros ambientes, para conhecerem pessoas novas e fazer, enfim, negócios, fazer networking. E, bom, sem enrolação, vou apresentar vocês aos nossos convidados de hoje. Para começar, vamos ter Carlos André, diretor-presidente da BBDTVM. Em seguida, Daniel Dol, diretor de recursos de terceiros da Socopa Corretora. E o outro Daniel Souza, Principal Investment Officer de Finance Institutions do IFC. E, para finalizar, Felipe Borsato, chefe do Departamento de Gestão de Investimento em Fundos do BNDES. Os nossos moderadores vão ser o Carlos Augusto Lopes, o Cal, sócio e CEO da UKBAR, e o Douglas Queres, que vai ser o nosso moderador de perguntas. O Douglas vai ficar responsável por buscar as perguntas de vocês no chat. Lembrando, direcionem as perguntas ao chat do palco e não do evento. E pegar essas perguntas e passar aos nossos painelistas. Fiquem à vontade para fazer as perguntas e a gente vai selecionar as melhores e mais aderentes ao tema e passar para eles. Bom, é isso. Vou deixar a palavra agora com o Carlos e volto daqui a pouco. Boa tarde. Carlos, é com você. Obrigado, Monique. Boa tarde a todos, espero que estejam gostando do UKBAR Day. Como a Monique falou, a gente ainda tem muito conteúdo, a gente vai até 8h30 da noite, então continuem com a gente. Esse painel talvez seja o mais abrangente em termos de segmentos econômicos. A gente deu o nome de, dentro dos temas, né, a gente chamou de FDIC, mas de fato o tema é securitização, mas a gente vai acabar falando do principal veículo de securitização, que é o Fundo de Investimento de Direitos Creditórios. E talvez seja ele uma das soluções para a gente resolver aqui um dilema. Né? Nós estamos vivendo um momento, eu diria que é extremamente particular, extremamente Made in Brasil, né? Que é, de um lado, a gente tem uma taxa de juros que historicamente está no seu nível mais baixo. Consequência disso, nós temos investidores procurando alternativas de investimento aos títulos públicos. E, do outro lado, a gente tem necessidade de financiamento de projetos em segmentos extremamente importantes, como infraestrutura. Nós temos empresas de todos os tamanhos buscando financiamento para o seu dia a dia, para os seus projetos. E nós temos um governo que não tem capacidade de prover os recursos, todos esses recursos que são necessários. A solução parece ser normal, seria dizer, bom, então vamos falar de mercado de capitais, né? Mercado de capitais seria uma solução natural para tudo isso. Aliás, não temos nada de novidade com relação a isso. Eu vou mostrar aqui para vocês. Se a gente tivesse aqui nessa plataforma tecnológica, a gente tivesse a possibilidade de trazer alguém do século XIX, começo do século XX, ele ia dizer a mesma coisa, mercado de capitais. Isso aí é um bond que foi emitido por uma empresa que estava investindo em sistema de transportes no Brasil e que financiou basicamente o sistema ferroviário em cidades como Belém do Pará, Manaus e tudo mais, emitindo bonds no mercado de Londres. E você tem aí tanto bonds, também tinha ações, emissão de ações.
esses retângulozinhos aí são os cupons que você tinha que destacar e ir lá no caixa para tentar recuperar o seu dinheiro, o seu pagamento de juros. Ou seja, não tem nada de novidade aqui, que o mercado de capitais há muito tempo financia projetos, financia necessidades que os mais diversos setores da economia necessitam. A gente tem essa ponte, né? Essa ponte que a gente vai precisar construir, essa aproximação necessária entre doadores de recursos e tomadores de recursos. E para tentar trazer solução para esse tipo de problema, ou pelo menos para a gente discutir a solução desse problema, a gente trouxe aqui alguns especialistas, né? Especialistas esses que estão contribuindo para reduzir essa enorme diferença e aproximar os extremos. Então, eu queria agradecer aos dois Daniéis, o Daniel Doll e o Daniel Souza, ao Felipe Borsato e ao Carlos André, por aceitarem o nosso convite para participar desse bate-papo, dessa conversa de como a gente pode viabilizar financiamento para projetos e empresas de todos os tamanhos aqui no país. Antes de eu passar a palavra para eles, eu vou só rodar aqui alguns números para que a gente entenda a dimensão desse mercado hoje no Brasil, né? Estamos falando do principal veículo de securitização, logo, o principal segmento do mercado de securitização, que é realizado através de fundos de investimento em direitos creditórios. Aí são os números de agosto, são os mais recentes que a gente conseguiu tratar e se sente confortável com eles. 994 fundos em operação, PL de 163 bilhões. Quando a gente olha o que está por dentro desse patrimônio líquido, a gente nota algumas coisas muito interessantes e muito particulares do mercado brasileiro. A gente vê que uma boa parte desses recebíveis vem de empresas que, diferentemente do mercado europeu ou do mercado norte-americano, onde os bancos são os principais cedentes e, através dos bancos, você canaliza o financiamento para as empresas. No Brasil, a gente tem as empresas, elas próprias, indo buscar financiamento através da venda dos seus contas a receber, dos seus recebíveis. Então, aí tem recebíveis comerciais, como sendo o principal, há muito tempo, já faz algum tempo, que eles são a principal categoria dentro das classificações de ativo lastro, que é o que o BAR tem. E depois você tem outros créditos, mas se você for olhar o que efetivamente vem do mercado bancário, que seria securitizado e normal, crédito de pessoa jurídica, crédito imobiliário, financiamento de veículos, isso ainda é muito pouco. Aqui fica mais claro, se a gente quiser ver o que aconteceu nos últimos 6 meses, né? Você vê que, por exemplo, financiamento de veículos e crédito imobiliário são praticamente desprezíveis comparado aos outros. Em termos de desempenho, que é uma coisa que estão sempre, principalmente nesse momento, perguntam para a gente como é que está esse mercado, né? A boa notícia é que, diferentemente do que muita gente falava, o mercado não só está passando por esse teste, mas está demonstrando resiliência, está demonstrando que tem capacidade de crescer muito mais. Aí estão alguns indicadores de liquidez. Então, aconteceu o que era esperado, ou seja, você tem uma redução de investimento em direitos creditórios, é normal, você aumenta a liquidez num momento como esse. Então, os gestores concentraram e criaram liquidez através, comprando títulos públicos ou títulos de baixo risco, mas uma vez que isso passa por esse período, você então começa a fazer reinvestimentos. Esses números praticamente eles permanecem em uma linha reta, não faz nem sentido a gente mostrar, eles têm se mantido muito constantes ao longo dos últimos meses, perdão. Então, não tem nada de relevante que a gente gostaria de destacar quando a gente olha o mercado de FDIC como um todo. Quando a gente olha o segmento multicedente, multisacado, que aí é onde tem um grosso do financiamento para pequenas e médias empresas, ou seja, são os recebíveis de empresas que cedem os seus ativos para buscar financiamento, e elas geralmente são de pequeno e médio porte. Aqui você tem algumas características que vale a pena a gente destacar. O número de fundos, que veio crescendo ao longo dos anos, mesmo durante crises.
O patrimônio líquido, que sim, caiu um pouco, mas também não foi nada muito significativo, ou seja, foi grande, mas não colapsou, como talvez alguns haviam visualizado, 18 bi, quase 19 bilhões agora em agosto. A relação direitos creditórios sobre PL, ela caiu, como eu já comentei, a liquidez aumentou, e agora isso começa parece que a retomar em cima de uma situação um pouco mais tranquila. Aqui você já começa a ver que eles os fundos começaram de novo a comprar direitos creditórios, então, novamente, parece que aquela maquininha começou a voltar a funcionar e o financiamento começa a acontecer. Isso você pode ver tanto no nominal, em termos de volume, como no PL também. E uma certa estabilidade e até uma certa redução nos indicadores de desempenho da qualidade dos ativos, né? Ou seja, a gente aumentou, como era normal de se esperar, o provisionamento, isso começa agora a cair, recompras aumentaram, mas depois começaram a cair. Em termos nominais, a gente não tem nada muito significativo para falar. Esses eram os números que eu queria mostrar para vocês, só para que a gente pudesse contextualizar esse segmento que até hoje é o mais representativo do mercado de securitização, ou seja, créditos que são securitizados através de fundos de investimento. Eu queria, então, dar início a esse bate-papo e começar perguntando para o Felipe se ele pudesse falar um pouco sobre quais são os desafios. Essa pergunta, na realidade, vão para todos, né? Mas se o Felipe pudesse começar como representante de um banco de desenvolvimento que está muito focado nisso, quer dizer, quais são esses desafios, Felipe? Por que a gente tem esse gap tão grande e o que o banco está fazendo para tentar aproximar esses extremos? Bom, em primeiro lugar, boa tarde. Boa tarde, Carl. Obrigado pelo convite. Boa tarde aos meus colegas de painel também e a todas as pessoas que nos assistem. Bom, uma pergunta ampla, né? E aí eu até gostaria de ouvir um pouquinho, Carl, só para especificar um pouco melhor, desafios relacionados ao setor ou desafios relacionados ao mercado de FDICs? Não, o desafio, acho que a grande pergunta do painel é quais são os desafios que a gente tem, por que no Brasil essa necessidade de financiamento com essa necessidade de investimento, ou seja, tomadores e doadores de recursos, por que elas não se aproximam mais? Por que o mercado de capitais não está, talvez, desempenhando o seu papel na intensidade que a gente gostaria? Isso vem crescendo, é uma excelente notícia, o mercado de securitização cresce também, a gente acabou de mostrar números que mostram um crescimento histórico, mas isso ainda está distante daquilo que a gente gostaria, né? Então, na tua visão, qual é o impedimento? Por que isso ainda é tão difícil? E o que o banco está fazendo para tentar fomentar o mercado? Perfeito, obrigado, Carl. Continua sendo uma pergunta difícil, mas vamos lá. Eu acho que é importante dizer assim, o BNDES e a BNDESPAR, especialmente, entendem que o mercado de capitais é um parceiro de investimentos, né? E que um país com uma economia saudável deve ter também um mercado de capitais profundo e saudável. E nesse sentido, a gente entende que o mercado de capitais brasileiro passa por um período de aprofundamento, de amadurecimento, né? Já faz alguns anos, né? O mercado de capitais vem amadurecendo, vem crescendo. Quando a gente olha especificamente para FDICs, né? E aí a gente está falando sobre crédito, mercado de crédito, de uma forma mais clara, né, mais objetiva, é natural que esse mercado ele se desenvolva também com uma redução da taxa de juros, né, e também com o aumento da poupança interna. Então, o que a gente tem visto é um aprofundamento do mercado em linha com esse ambiente macroeconômico, né, mais favorável a investimentos no mercado de capitais, mais favorável às alternativas de crédito, e a gente espera que o mercado cresça nesse sentido. Um desafio que eu acho que eu enxergo, né, e aí sem demorar muito, vou tentar ser sucinto, é que existe um desafio grande de trazer também o investidor institucional para esse mercado de crédito, e existe um desafio
de ter instrumentos transparentes o suficiente, com a governança necessária para atrair investidores de longo prazo, investidores institucionais que tenham, né, apetite de recursos maior, né, para alocação. E, nesse sentido, a visão do BNDES é de que o FDIC é um veículo adequado, né? Ele tem uma estrutura, né, de auditores, administradores, custodiantes, que vai ao encontro das demandas de transparência e de governança. Então, se eu puder te falar assim, desafios, existem muitos: aumentos de poupança interna, manutenção de uma taxa baixa de juros, bons projetos, boas empresas, existem múltiplos desafios. Mas eu tenho uma visão otimista de que a gente está vivendo um momento de aprofundamento e o veículo FDIC parece um veículo adequado para a gente atrair tanto o capital da pessoa física, né, hoje, né, o investidor qualificado pode investir em FDIC, mas também do investidor profissional, de alocadores de longo prazo e que tem capacidade menor de investimento. Legal. Que bom. Eu acho que vocês já deram esse recado para o mercado também quando decidiram fazer um programa que eu vou querer falar sobre ele daqui a pouco, de financiamento, de investimento em 10 FDICs, perdão, que dão dinheiro a pequenas e médias empresas. Eu queria ouvir o Daniel. Desculpa, gente. Olha o Daniel. Quer que eu fale, Daniel Souza? Fica à vontade. Eu não sei, o Carlos ainda está tossindo, não sei para quem foi o convite. Desculpa, gente. Era para o Daniel Souza, mas se o seu Dol quiser falar, pode falar também. A vez dele vai chegar. Fica à vontade. Não, eu queria só fazer o contraponto, porque eu acho que seria legal ouvir o Souza agora, porque também ele representa um banco de desenvolvimento, tá certo? Então, só que internacional. Então, seria legal ouvir, só para fazer um contraponto com o que o Felipe acabou de colocar com relação ao BNDES. Legal. Obrigado, Carlos. Boa tarde a todos. Um prazer participar desse seminário. Me sinto um pouco estranho que eu não consigo ver quem está assistindo a gente. uma sensação um pouco diferente, mas tudo bem. Bem-vindo ao século XX. Olha, eu estou na IFC faz 14 anos e a gente... Desenvolvimento de mercado de capitais é um tema importante para a instituição. A gente vem trabalhando nisso, e não é só no Brasil, em vários lugares do mundo. Iniciativas antigas da IFC nesse setor no Brasil. A gente foi sócio da Cibrasec, por exemplo, que era uma iniciativa de tentar avançar nesse mercado de securitização. Mas a gente tem objetivos específicos dos nossos investimentos. Então, quando a gente fala de FDIC, eu trabalho no setor de instituições financeiras, a gente usou muito bancos, por exemplo, para atingir empresas pequenas e médias, onde o IFC não pode fazer o investimento diretamente, a gente não tem capacidade de fazer esses investimentos. E foi um mercado, a gente trabalhou muito com o mercado bancário e ainda trabalhamos, mas a gente tem objetivos maiores, né? A gente quer atingir mais e mais empresas e a gente tem visto o FDIC como uma alternativa de fazê-lo. Então, hoje eu acho que a gente tem 2 investimentos ativos no Brasil em FDICs, com objetivos um pouco distintos entre os dois, mas o foco é financiamento em empresas pequenas e médias. O que seriam desafios para a gente? Eu acho que como investidor institucional e estrangeiro, eu acho que a questão de governança e transparência é um negócio fundamental, porque do ponto de vista, a gente se sente muito confortável em fazer empréstimos via bancos, porque a gente conhece muito bem o setor bancário, tem toda a questão de regulação, toda a questão de capitalização que está lá, então é um mercado que a gente se sente bem confortável. Para a gente investir nos FDICs, foi um processo um pouco mais, vamos dizer assim, não vou dizer delicado, um processo mais difícil, porque a gente teve que passar toda essa confiança que a gente já tem no setor bancário para a nossa área de risco e falar assim, olha, esse instrumento é um instrumento que funciona bem. Mas é importantíssimo, e o que eu acho que a gente se sente confortável é o sistema de governança do FDIC, uma vez que a gente conseguiu mostrar internamente que ele
ele é bem estruturado, funciona bem, foi muito importante, que tem gestores capazes de gerir esses ativos da maneira que a gente entende, seja, como colocar a palavra, profissional e tudo mais. A gente teve perguntas mil sobre a questão de transparência, alguns casos no Brasil de questão de ativos que não existiam, esse tipo de coisa toda. Então, essa é uma coisa que para a gente é muito importante. Por outro lado, para o IFC, a gente é um banco de desenvolvimento, mas a gente trabalha com retornos de mercado, né? Então a gente não tem subsídio nos nossos empréstimos. Então também a gente olha muito o lado de rentabilidade. E às vezes a gente usa FDICs com estruturas de capital onde a gente consiga buscar o retorno que a gente espera para esses investimentos. A gente quer fazer mais, tá? Eu acho que a gente tem que ampliar. Você mostrou o tamanho do mercado, é um tamanho que é um mercado que cresce muito, a gente está falando de 115 bilhões de reais hoje. A gente quer fazer mais. Um desafio, às vezes, que a gente tem, e hoje, como investidor estrangeiro, é o ticket, né? A gente tem limitações de tickets em termos de quanto que a gente pode... nossa participação relativa dentro do investimento. Então, FDICs, às vezes, que tem com tamanhos, vamos lá, pequenos, um complicador para a gente, porque a gente não consegue chegar num ticket que seja interessante para desenvolver o trabalho. Então, eu acho que tem... O que seria um ticket pequeno para você? O que seria 20 milhões de dólares, né? E o problema é que 20 milhões de dólares há 2 anos atrás era um valor em reais e hoje ele é... Então, assim, o universo, mesmo aumentando em termos de FDICs, para a gente, hoje um ticket de 20 milhões de reais, de dólares, é difícil de encontrar, né? Com uma participação relativa nossa no fundo, até, sei lá, 20% do fundo. Então, acho que esses são um pouco os desafios que a gente tem, mas... continuamos olhando, queremos talvez falar um pouco mais de fundos temáticos, ter toda essa questão de sustentabilidade, empresa média, a gente vê questões de gênero, a gente tenta usar esses instrumentos também para fazer a nossa agenda de investimento andar. Então, acho que esse é um espaço que a gente tem flexibilidade, né, conversando com gestores e pensando em ideias, fazer essas coisas juntos. Legal. Bom, pelo que eu entendi do que houve uma certa, através do FDIC, é correto dizer isso, Daniel? Através do FDIC vocês estão redirecionando uma parte dos recursos que o IFC continua, assim, historicamente dava para o mercado bancário, para o mercado de capitais. Esse foi o veículo que vocês escolheram? Eu acho que não é redirecionar, a gente tem objetivos importantes de crescimento também, né? Então, além, a gente tem, como toda instituição financeira, nós temos nossas políticas de limite de crédito para tudo mais. Então, em alguns momentos, até para buscar um pouco de diversificação, a gente está buscando novos veículos. É interessante para a gente também trabalhar com os fundos. E eu acho que, em alguns casos, a gente consegue atingir especificamente aquele objetivo de... Eu tenho o objetivo de desenvolvimento, né? Então, através de um FDIC, às vezes é muito mais fácil eu segregar uma carteira ou alguma coisa de um produto, com um objetivo específico. Eu acho que é isso que a gente está olhando bastante também, né? Onde a gente cria esses veículos dedicados, vamos dizer assim, a certos objetivos. Mas não, eu não diria, a gente não está redirecionando, é incremental. Legal. Carlos, queria te ouvir agora. Quais são os desafios que a gente tem e como é que como é que vocês estão tentando contribuir para construir essa ponte aí? Legal. Bom, antes de mais nada, muito obrigado, Carlos Augusto, obrigado ao UKBAR. É um prazer poder, pelo 2º ano, na verdade, participar aqui do evento de vocês e contribuir de alguma forma com esse debate. Acho que é um debate muito importante para nós lá da BBTVM, para o Banco do Brasil, acho que para o mercado como um todo. Eu já ouvi aí as palavras do Felipe e do Daniel Souza e realmente concordo com as colocações deles. O que eu poderia acrescentar, de alguma forma, é tentar trazer um pouquinho da contextualização de mercado, olhando um pouquinho mais para trás,
eu acho que certamente o mercado de securitização e o de FDICs em especial, ele se desenvolve junto com o desenvolvimento do mercado de capitais e, em especial, no meu ponto de vista, com o mercado de crédito privado, né, de ativos de crédito privado. E aqui eu coloco bastante um olhar de uma gestora de fundos de investimento que vê o FDIC, assim como outros instrumentos de securitização, como uma matéria-prima para compor portfólios que nós gerimos ou soluções de investimento que nós oferecemos para os nossos investidores, né? A gente poderia também enxergar esse tipo de negócio como um participante do mercado exercendo a função de gestor ou de administrador também, tá? Mas primeiro eu vou colocar como sob a ótica de investidor. Vocês devem lembrar que ao longo do ano de 2019, até mais ou menos o final do terceiro trimestre de 2019, nós tivemos um aquecimento muito importante no mercado de crédito privado. Então, muitos fundos novos que investem em ativos de crédito privado sendo lançados, inclusive novos gestores entrando nesse segmento específico de mercado, os spreads fechando de maneira importante, né, de debêntures, eu diria de ativos de uma maneira geral, e ali a gente viveu um ambiente, no meu ponto de vista, bastante propício para incremento de alocações em ativos de crédito privado, inclusive os instrumentos de securitização. Então, eu acho que aquele período foi um período bastante rico em termos de experiência do que a gente pode vivenciar em crescimento para esse segmento de mercado. Ocorre que, como talvez muitos lembrem também, já no finalzinho de 2019, nos últimos 2, 3 meses de 2019, a gente começou a ter uma acomodação de preços, os spreads fecharam muito, né? A gente teve talvez aí uma percepção por parte dos investidores que o prêmio obtido com esse ativo talvez já não começasse a não compensar, o mercado começou a se ajustar, se acomodar em termos de preço, consequentemente, quando você começa a ter esse tipo de acomodação, as emissões começam a ter um pouco de recuo, menos emissões, até que você tem uma noção mais clara de qual é a referência de preço, tanto do lado dos emissores quanto do lado dos compradores. E aí, eu acho que quando a gente estava atingindo esse nível de acomodação, o mercado aparentemente dava sinais de retomada, já ia a partir do mês de fevereiro, etc., nós tivemos o advindo da pandemia, no mês de março, né, que pegou de uma maneira mais intensa esses mercados, volatilidade acontecendo de maneira importante, combinado com uma intensificação do movimento de redução de taxa de juros por parte do Banco Central. Então, o que eu quero dizer é que, na verdade, acho que a gente pode ver o copo tanto meio cheio quanto meio vazio, né? Por um lado, de fato, nós temos agora, como você colocou, Carlos Augusto, na sua introdução, um ambiente que aparentemente tem vários elementos propícios a um incremento no nosso mercado de capitais e, consequentemente, na esteira do incremento de mercado de capitais, a securitização certamente aparecerá como um instrumento, uma alternativa interessante. Por quê? Porque nós temos uma taxa de juros extremamente baixa, né, ultra baixa para os nossos padrões, que leva investidores, de alguma forma, a buscar alternativas. Vide o aumento, por exemplo, né, de investidores pessoas físicas na Bolsa de Valores, né, vide a quantidade de novos lançamentos de ações que a gente tem presenciado aí no mercado. Agora já também começamos a perceber um pouquinho mais de acomodação, mas esse eu acho que é um exemplo claro da busca por diversificação e da necessidade dos investidores, de uma maneira geral, de procurarem aí otimizar os seus portfólios. Por outro lado, eu acho que a volatilidade e eu diria assim, que o estreitamento do mercado secundário em alguns instrumentos de crédito privado trouxe preocupação para alguns gestores e para alguns investidores, né? E a gente observou de março, aí, principalmente acho que de março, meses de março, abril e até meados de maio, resgates significativos nas carteiras de renda fixa que alocavam em ativos de crédito privado, o que fez com que também, obviamente, os investidores, como você mesmo colocou, procurassem aí privilegiar a liquidez, né, buscando ter certeza de que teriam, né, a capacidade de honrar os seus compromissos. E a boa notícia é que o mercado se comportou muito bem, a gente não teve nenhum evento significativo de incapacidade de
de gestores de honrarem seus compromissos, né, de liquidez, o que mostra uma maturidade muito importante da nossa indústria de fundos e do nosso mercado de capitais. Bom, eu acho que agora a gente está chegando num período que aparentemente já saímos aí do principal momento de incerteza. É claro que ainda temos algumas incertezas importantes, em especial aí para o segmento de securitização, né? Ou seja, como que de fato as empresas vão conseguir sobreviver nesse novo normal aí, nesse novo ambiente, dado que a questão da pandemia ainda não se resolveu e as implicações econômicas certamente não se resolveram. Mas eu enxergo realmente também com otimismo. Eu acho que a nossa indústria de fundos se mostrou resiliente. Eu acho que a renda fixa, a gente na BBDTVM, a gente fala uma coisa aqui, a renda fixa não morreu, né? A renda fixa continua lá, ela vai continuar sendo um componente importante em qualquer alocação, seja de um investidor, pessoa física não qualificado, até um investidor profissional institucional, a renda fixa vai ter sempre uma representatividade importante, e principalmente nos segmentos de renda fixa em que você tem a capacidade de entregar retornos adicionais, né? Então, eu acho que é importante esse tipo de instrumento fazer parte do nosso cardápio. Eu acho que ainda tem uma participação tímida comparativamente ao que deveria ter, né? A gente consegue perceber aí pelos números, né? Você falou aí alguma coisa, 160, 170 bilhões de reais, numa indústria de fundos que já ultrapassou 5 trilhões de reais, né? Então, dá para a gente perceber que tem espaço para ser ocupado, deveria ter um espaço mais importante para ser ocupado, e é um ativo que a gente olha, a gente está disposto a olhar. Eu acho que a governança, tanto o Felipe quanto o Daniel comentaram de governança, eu acho que esse é um quesito que também nós olhamos com bastante cuidado. Então é importante que você tenha mais agentes, mais players de mercado participando, né, dessa indústria de FDICs, né, seja como gestor, seja como administrador, prestador de serviço. Quanto mais qualidade a gente tiver, quanto mais segurança a gente tiver em relação aos prestadores de serviço, você vai atrair principalmente os investidores institucionais. Eu acho que é um primeiro recado que eu poderia trazer aqui. Muito legal, Carlos. Dol, agora é para você. Na realidade, eu vou adicionar uma pergunta a mais para você, porque o Carlos trouxe aqui uma questão que é muito interessante e relevante. Ele lembrou esse período de crescimento muito forte no ano passado, até o carro de melancia frear e as melancias estarem se acomodando, né? Já aconteceu já no último trimestre, mas em cima do que o Daniel Souza está falando, que quer mais investimento, o Carlos acabou de citar a mesma coisa, e o Felipe, o BNDES, está entrando aí com um ticket pequeno, são 4 bilhões só para começar. O mercado está pronto? A infraestrutura está pronta? Serviço, você é o representante dos serviços fiduciários aqui no painel. A gente está pronto para absorver um crescimento maior? Ou seja, se o caminhão de melancia começar a acelerar de novo, a gente suporta esse crescimento? Em outras palavras, a gente vai conseguir fazer essa ponte? Eu não lembro quem primeiro, boa tarde e obrigado mais uma vez participar do Kibardé, para a Socopa. Para mim é uma honra participar desse evento. Aqui do nosso lado, acho que do lado dos prestadores de serviço, realmente a quantidade de prestadores disponíveis para esse tipo de FDIC é pequena. Acho que o Felipe participou recentemente, fez essa audiência pública do BNDES e percebeu, acho que um pouco isso, e vai perceber um pouco essa questão vinculada à capacidade dos prestadores de serviço em absorver alguns tipos de operação. Isso é um fato, tá? Aqui do nosso lado a gente tem uma diversidade muito grande de operações, ou seja, eu tenho desde cartão, tenho CCB, tenho duplicata, tenho contrato de serviço. A gente tem diversos tipos de direitos creditórios aqui dentro da nossa instituição. Mas, sim, a gente está em constante transformação. A 356 vai ser alterada nos próximos meses. Tem a questão da duplicata escritural entrando agora nesse meio termo, e daí trazendo, acho que, maior segurança, ou talvez um maior nível de segurança para toda a indústria e os investidores. Essa é uma das preocupações citadas pelos investidores.
Mas, por outro lado, você também vê um nível de disclosure das carteiras e por parte dos administradores, seja via informes regulatórios ou via contato com os administradores, muito grande. Acho que a gente conversa isso há um bom tempo, eu, o Cal, sobre as questões vinculadas à abertura de informação do FDIC. A gente vê um nível de informação muito bom. Então, se você pegar qualquer carteira de FDIC aqui, você consegue, na linha, saber qual que é o título, quando vem, se já foi prorrogado uma vez, se já teve recompra, se foi ter pagamento parcial. Enfim, você tem uma gama de informações bastante relevante. Indo um pouquinho no começo, na primeira pergunta, invadindo um pouquinho a primeira pergunta lá, que acho que é uma pergunta importante, realmente a gente sente um pouco isso, né, no mercado. Não tem operações tão grandes, né? Você não vai ver operações, com exceção de FDICs de cartão de crédito, aí você vê operações de 4, 5, 6 bi, você não vê grandes operações de FDIC sendo disponibilizadas para o mercado, e sem dúvida essa é uma das dificuldades. Outra dificuldade que a gente sempre conversa com os investidores é a diversidade do tipo de lastro que pode ser comprado dentro de um FDIC. Então, eu acabo quando o Daniel vai analisar, o Carlos vai analisar, ou o próprio Felipe, você pode ter duplicatas, você pode ter CCB digital, você pode ter só pessoa física. Então, realmente, isso para uma tomada de decisão, a gente tem total ciência que é algo bem complicado de ser feito. Então, eu diria que o mercado tem poucos players ainda, os players que estão habilitados, sim, na sua maioria, para aguentar FDICs grandes, mas, assim, tem muita coisa regulatória acontecendo nesse exato momento, reforma da 356, a entrada das registradoras e escrituradoras, seja para cartão, seja para duplicata. Então, realmente, o mercado em transformação. No painel anterior, a gente comentou um pouquinho, acho que isso pode ser um incremento fomenta o crescimento, a questão do uso de plataformas de recebíveis, né? Então, cada vez mais, acho que esse ano, e principalmente durante a crise, a gente viu isso claramente, plataformas de recebíveis entrando com mais vontade, vamos dizer assim, na originação de recursos, e daí você tem diversas plataformas no mercado sendo acessadas tanto por bancos, como por FDICs, como por assets. Tá? Então, esse foi um dos caminhos, uma das vertentes encontradas, talvez, que a crise acelerou um pouco, porque, assim, FDIC fornecedor é algo que existe há muito tempo, mas tantos FDICs fornecedores ou tantos players procurando atividades ligadas a risco sacado, acho que esse é um advento potencialmente da crise, que foi potencializado em função muito da crise, e é uma ferramenta, sem dúvida, muito boa, e se a gente for levar em consideração tanto a questão de risco como o potencial de tamanho desse tipo de operação, além de outros, FDIC agro, que quase não tem, outros tipos é um mercado gigante, né? Outros segmentos que são ainda pouco explorados, né, dentro da indústria de FDIC, que poderiam gerar esse volume de operações, ou esse volume de fundos grandes, fundos de 500, 600, 1 bilhão, que traria o ticket, atraria mais a atenção do Daniel, do Carlos André e do Felipe, acho que já por questões óbvias. Legal. E por que você acha que não tem, então? Por que está faltando? Não tem, primeiro não tem porque é difícil, né? É difícil fazer FDIC. Do meu lado aqui é difícil, a gente sabe o quanto é complicado fazer a administração e custódia de um FDIC, não é simples, né? Então, assim, seja pela quantidade de recebíveis, pela diversidade de recebíveis, pelas questões eventualmente relacionadas à fraude, a gente sabe os riscos que existem dentro dessa indústria. O que acho que vale a pena citar é que, assim, realmente o índice de fraude que a gente tem versus o volume operacionalizado dentro dos FDICs é residual, é mínimo, assim, então é algo que praticamente desprezível, tá? A gente acompanha bastante aqui, a gente já teve um ou outro problema, mas em relação ao que a gente roda mais ou menos dentro dos fundos aqui uns 75 bi de direito creditório por ano, e você vai ter de problema,
o problema já afetou cotação 15 milhões, 20 milhões, ou se tiver isso ao longo do ano, entendeu? Então, assim, realmente, a questão da fraude talvez não seja a maior desculpa para não se fazer como custodiante, como administrador, se fazer FDIC. Mas eu acho que também a nova 356 vem no encontro de deixar claras as responsabilidades e daí trazer talvez de volta os grandes bancos que realmente hoje poucos fazem FDIC de maneira, vamos dizer, fazem em escala, vamos dizer, dessa maneira, tá, para não falar de outra maneira. Você tá corajoso, não tá pedindo competição aí, tá querendo, pode vir. Não, quanto mais... É que assim, a gente está preparado, então a gente está preparado, mas eu acho que o mercado vai crescer muito, então o mercado não é esse mercado de 150 bi, de 115 bi, 120 bi, o mercado pode ser de 1 bi, rápido, então eu não estou falando que eu queira ou não competição, mas é sempre importante ter operações maiores, sempre é importante uma diversidade maior de players dentro do mercado, isso é bom, não é ruim, só que a gente vê há 5, 6 anos praticamente os mesmos players atuando aí dentro desse segmento, e agora acho que a gente está vendo um movimento um pouco mais forte, derivado da queda de taxa de juros, também dos assets que não faziam FDIC, vindo para esse mercado. Acho que esse é um movimento novo, relativamente novo, né? Não estou falando de assets tradicionais que já investem em FDIC há muito tempo, mas alguns assets que só tinham fundo multimercado, abrindo fundos FDICs específicos para algum tipo de negócio, e isso vai começar a incrementar mais esse mercado, tá? Então, do nosso lado, a gente não vai ser só administrador custodiante, a gente vai ser administrador, custodiante, registrador, escriturador, enfim, vamos prestar toda a cadeia. Então, a gente está preparado para o que... A gente se preparou para o que eu acho que a gente para o que vai vir daqui para frente, tá? Essa é a nossa visão. Então, tudo vai ser escriturado, tudo vai ser registrado, a gente já está nesse ponto aí da cadeia. Caminhão de melancia pode acelerar, que se tiver que frear, você segura. Eu queria aprofundar, para chegar nesse 1 trilhão aí do Daniel, eu queria aprofundar, então, começar a perguntar questões mais específicas para os nossos investidores, né, ou bancos de desenvolvimento. Daniel Souza, no painel anterior, a gente convidou um investidor estrangeiro, né, na área de securitização imobiliária, e a gente perguntou para ele o que está faltando, né, para você chegar aqui, né? Ele trouxe 2 riscos como os mais importantes. O primeiro é a questão do dado. Isso é uma história antiga que essa música a gente já canta há muito tempo aqui no mercado brasileiro, a necessidade do dado, a necessidade de a gente poder desenvolver modelos de precificação de carteiras pulverizadas e assim por diante. Ele trouxe lá um exemplo muito ilustrativo de como o dado é relevante na precificação dos títulos de securitização imobiliária que eles investem. Mas o outro componente que ele trouxe, que é absolutamente típico, é o risco da moeda, né? E deu o exemplo de, olha, puxa, se eu tivesse comprado algum FDIC, ou CRI, ou CRA, o que for, no começo do ano, eu já teria tido uma perda aí de uns 30%, independentemente da performance do ativo. Você fala português, mas você pensa em dólar. E aí? E para vocês, não é importante? Eu tenho capacidade de fazer moeda local. Então, a gente consegue usar estruturas e, por exemplo, se eu não tivesse essa capacidade, eu acho que jamais a gente faria investimento em cota senior de FDIC no Brasil. Então, minha tesouraria me dá capacidade de investir em reais. Então, eu consigo, acho que, dado quem somos, a gente consegue fazer estruturas de hedge bem longas e a gente consegue acomodar investimentos de mais longo prazo no Brasil. E acho que, inclusive, esse é um dos pontos, né? Muito do que a gente vê dos FDICs hoje, ainda fazendo financiamento de curto prazo, mesmo que eu esteja investido lá por alguns anos, na ponta do ativo, o ativo ainda é curto. Acho que um dos objetivos que nós, como development, né, como banco de desenvolvimento, temos é tentar alongar esses prazos. Então, um dos FDICs que a gente tem investido aí no Brasil
tem essa teoria de investimento, de dar dinheiro de mais longo prazo para empresas médias. Eu não vejo para a gente, e a gente inclusive fez o investimento em cota júnior, que talvez, considerando que a gente espera que seja um FDIC de longo prazo, de 5 a 7 anos, quem sabe o nosso retorno em dólar nessa cota aí não vai ser tão mal. Mas, sim, eu acho que só mudando um pouco de... Hoje a IFC fazer investimento em equity no Brasil é um pouco difícil por causa desse risco cambial. O que a gente acha interessante é a nossa capacidade de fazer hedge e poder operar nesse mercado talvez um pouquinho diferente de outros investidores estrangeiros, né? Eu acho que você mencionou um investidor, a gente usou FDICs, por exemplo, para fazer compras de carteira pass-through, né, de carteiras de empréstimos atrasados, e ali meio que talvez sem hedge, com um pouquinho mais com equity returns que a gente pode obter. Para mim, neste momento, não é um grande impedimento, não, é mais a questão mesmo de achar o tema, né, então a gente o Daniel falou de agricultura, essa é uma coisa que a gente olha e a gente não conseguiu fazer, tem um monte de algumas restrições que a gente tem do ponto de vista socioambiental e tudo mais, e talvez um FDIC seja um veículo muito bom para isso, que a gente pode controlar bastante que tipo de ativo que entra ali, né, que a gente sempre tem essa preocupação. Então, acho que é expandir, né, expandir um pouco esse universo. A gente tem trabalhado bastante com reguladores em outras partes do mundo, toda essa parte de digitalização, isso pode reduzir custo, pode trazer ativos que talvez antes você não conseguisse colocar dentro do fundo, serem mais atrativos e vocês abrir esse mercado, trazer talvez empresas ainda menores. A gente tem várias iniciativas todas de sustentabilidade, green bonds, blue bonds e tudo mais. A gente pode ter esse tipo de ativo dentro de um fundo, criar alguma coisa temática. Eu acho que é isso que a gente tem, é isso que a gente queria olhar mais e talvez ter essas ideias, né? Ver ideias nesse sentido e ver onde a gente pode investir. Legal. Só para esclarecer, Daniel, não é que você não pensa em dólar, ou seja, você se hedge, você tem hedge, você Isso. Continua, não é que você está disposto a tomar investimento em moeda local, você simplesmente tem hedge para o dólar. Eu tenho hedge. E você continua pensando nesses investimentos como investimentos em dólar, tá certo? Isso, sim. Legal. Esse é o tanto que pro lado de equity, hoje é um cenário um pouco mais difícil no Brasil, eu diria, né, no momento, mas vamos ver como é que as coisas andam, mas a capacidade de fazer hedge me permite operar nesse mercado no Brasil. Em outros lugares do mundo também, essa questão de moeda local é um desafio para a gente do mundo todo, né? Então, são coisas que a gente sempre busca soluções, porque trabalhar em dólar em alguns lugares não faz sentido nenhum, e então a gente está trabalhando também como parte, como é que a gente ajuda o desenvolvimento de mercado de capitais se a gente não tem capacidade de moeda local? Por sorte, no Brasil a gente tem. Legal, interessante. Eu queria perguntar para o Felipe. Felipe, vocês estão trazendo aí 4 bilhões, o mercado vai dar um salto aí de 4 bilhões de reais com a participação do BNDES, comprando cotas seniors do programa que vocês criaram aí durante a pandemia. Queria que você comentasse um pouco sobre isso, se você já tem data de como é que, quando esse dinheiro começa efetivamente a entrar na economia, começa a circular, e se você pudesse falar um pouco também da experiência do banco em cima desse programa, que eu acho que foi absolutamente inovador e vem ajudar a consolidar a ideia do FDIC como um veículo de investimento com esses aspectos que a gente já trouxe, de governança, de transparência e também de alcance, né? O Daniel Souza falou isso, né? De você poder alcançar, ir mais longe aonde você dá esse crédito. Claro. Bom, primeiro, assim, vou ratificar, vou fazer eco a várias coisas que o Daniel Souza falou, até porque somos instituições muito assemelhadas, né, nos nossos objetivos. Então, quando o BNDES investe no FDIC, ele tem que equilibrar basicamente três
eixos, né? Um eixo de transparência muito grande, né? Como o Banco de Desenvolvimento, a gente tem uma exigência de transparência muito grande. Um eixo de efetividade, né? / externalidade. Então, que tipo de objetivo eu vou alcançar com esse fundo, né? E aí a gente também faz eco nesses objetivos. Então, hoje, nós temos 3 FDICs em carteira, né? Inclusive, é o fundo em que o AFC está na cota júnior, né? Então, ali é um objetivo de alongamento de prazo, de financiamento e apoio a empresas médias, né? A gente tem um FDIC que é voltado para debêntures de infraestrutura, especialmente ligados a energias renováveis e energias limpas. Então, ali a gente tem uma temática de desenvolvimento ambiental. E a gente tem um FDIC que a gente usa a estrutura de FDIC para fazer um fundo de venture debt, então é induzir uma nova classe de ativos no Brasil de apoio a pequenas empresas inovadoras. Então, um eixo de transparência muito grande, né? A gente tem que saber onde é que o fundo está investindo, tem que ser feito um controle de lastro muito bem feito, a gente tem que ter segurança de que aquilo que está sendo mostrado é o que efetivamente está sendo investido pelo fundo. E o terceiro eixo é o eixo de rentabilidade, né? Então, nós também não estamos operando com recursos subsidiados, nos FDICs, são recursos de mercado. Então, ainda que nós possamos investir a prazos mais longos e possamos induzir, tenhamos a disposição de induzir novas classes de ativos, nós precisamos ter retornos adequados e que remunerem o capital e que a gente consiga, né, ser um indutor do mercado mostrando que fizemos decisões acertadas e que faz sentido o mercado vir com a gente de forma mais assertiva, mais afirmativa em próximos investimentos. Então, acho que esses eixos são os eixos principais para que a gente invista. Falando sobre esses fundos especificamente, né, o diagnóstico é um diagnóstico que eu acho que a gente teve, um diagnóstico que eu acho que o mercado vem tendo, as coisas acontecem e a gente vem encontrando eco, né, no diagnóstico que a gente teve. O diagnóstico qual é? A gente tem um diagnóstico primeiro, né, eu acho que o Daniel Doll colocou bem, é um diagnóstico de que a gente tem plataformas digitais que vão facilitar acesso a crédito, vão trazer competição ao acesso ao crédito, e vão modernizar a forma de concessão de crédito no país, né? E isso é um conjunto de fatores, né? A gente tem uma tecnologia, mundialmente falando, né, novas tecnologias sendo desenvolvidas, a gente tem novos entrantes no mercado de crédito, né? O Banco Central tem atuado também para o aumento da competitividade no mercado de crédito, então a gente vê um conjunto de forças para que a gente tenha novas plataformas de concessão de crédito. Em paralelo, a gente tem a leitura de que grandes empresas, principalmente aquelas que passaram por um processo forte de digitalização, serão também agentes de crédito, né? O conhecimento delas, dado que o negócio de crédito é um negócio de informação, né? de arbitragem informacional, você tem um volume de informação muito bom sobre aquele fluxo financeiro, então a gente tem o diagnóstico de que grandes empresas serão agentes de crédito também em alguma medida, né? E a gente já vê isso sendo feito, quando o Daniel Doll cita adquirentes, é um caso clássico, né, de emissão de fundos, principalmente inicialmente para desconto de recebíveis performados, mas nesse momento já pensando em recebíveis, estruturas, de crédito mais estruturadas, mais longas, né, e eventualmente se utilizando recebíveis estruturas não performados. Então a gente tem estruturas mais refinadas sendo pensadas, né? Então, o nosso diagnóstico, a alocação foi muito em cima disso, né? Existem essas duas grandes forças, né, de modernizar, forças tecnológicas, né, seja através de fintechs, novas plataformas, ou gestores verticalizando sua atuação com tecnologia, né, com originação também, fazendo a própria originação em plataforma digital, seja com grandes empresas que passaram por um processo de digitalização robusto e que agora podem também trabalhar na concessão de crédito. Então, esse foi o nosso diagnóstico. A gente lançou uma chamada, né, de cunho emergencial, né, então a gente entrou com um volume mais robusto do que a gente entra normalmente em termos percentuais. A gente teve uma demanda acima das nossas expectativas, né, então a gente vai alocar em até 10 fundos, recebemos 73 propostas, né, que totalizaram mais de 20 bilhões de reais em demanda de capital, né, sendo que havia uma contrapartida grande do mercado privado. E agora a gente está analisando, existem 12 fundos em pré-análise, podemos contratar até 10, e os desafios de análise são exatamente os 3 desafios que eu falei, né? Como a gente equilibra transparência, externalidade e rentabilidade dentro desse arranjo, né, que a gente entende que é um arranjo robusto, mas é um arranjo
muito customizável, né, do FDIC, então ele é um arranjo que a gente tem que olhar com cuidado, com detalhe, como é que é feita a estruturação, e aí depende muito de como a gente vai avançar nesse processo de estruturação para te dar uma resposta sobre o recurso chegar a ponto. A gente entende que são recursos que vão ajudar as empresas a saírem da crise, né, um crédito de giro, as políticas são muito diversas, né, então a gente deve operar com pelo menos 12 plataformas eletrônicas diferentes, a gente está contando aí fintechs, inclusive, então a gente tem múltiplas políticas de investimento. Eu acredito que a partir de novembro a gente já começa a ter contratações, então o dinheiro começa a fluir, acredito que a partir de novembro. Então, e aí, à medida em que a gente for tendo diligências satisfatórias e regulamentos que nós consideremos também bem estruturados, e também tem o desafio de rating de todas essas cotas também, o dinheiro começa a fluir para as empresas. Então, estamos falando aí de mais ou menos 30 a 45 dias. Eu acredito um pouco mais, de 45 a 60 dias a gente começa, mas esse é um processo contínuo, né? A gente tem múltiplos times de análise, analisando diferentes FDICs em paralelo, né? Então, existem vários FDICs sendo analisados concomitantemente, então vai ser um processo que ele se inicia, mas ele continua pelos próximos meses. A gente acredita que vai continuar tendo um processo de contratação aí por alguns meses, ele não se encerra, né? Ele continua. É interessante o que você falou, porque um pouco antes, ainda hoje, a gente teve, no período do começo da tarde, a gente teve na sala da Capitalis, a gente teve uma discussão exatamente na linha do que você acabou de falar, que o título era "Toda empresa vai ser uma fintech", ou seja, toda empresa, principalmente essas grandes que você citou, que inclusive estão aí, algumas como vencedoras, aí, ou pelo menos estão aí no shortlist do BNDES, são empresas que estão entrando no mercado de crédito através de plataformas tecnológicas. Eu queria perguntar para o Carlos também, nessa linha de tentar ir especificando mais a questão dos investimentos, mas eu queria, antes, incentivar o público, a audiência. A gente está com mais de 350 pessoas, agora 349 pessoas assistindo. Queria incentivar o pessoal a fazer perguntas, se manifestar. Vamos aproveitar a oportunidade. Mas, Carlos, na linha de tentar ir um pouco mais a fundo na questão dos investimentos, já que todo mundo concorda que parece que o FDIC é um bom investimento, é um bom veículo para que a gente faça essa ponte, o que você pode contar, assim, como gestor, como alguém que está administrando aí uma enorme quantidade de recursos, o que seria importante para você, mas queria que fosse um pouco mais específico, ou seja, você pode compartilhar números da BBDTVM com relação a cotas de FDIC, ou CRI, ou CRA, mas também, assim, o que é importante para você? É um FDIC de projeto, ou é um FDIC de, sei lá, agronegócio, como o Daniel falou, o que tem uma classe de ativos que para vocês vão privilegiar, vocês vão dar, ter mais interesse com relação a outra? Legal. Bom, primeiro eu acho que é importante realmente o trabalho todo aí, acho fundamental, o BNDES, a AFC, de realmente transformar esse instrumento, que ainda é um instrumento de nicho, para um veículo que seja mainstream, né? Ou seja, que seja realmente mais popular dentro do mercado e na sua adoção. E eu acho que, no final, o FDIC acaba sofrendo de alguns males que a gente discute frequentemente, por exemplo, em debêntures, né? Ele é muito customizável, acho que o Felipe colocou isso, né? E o excesso de flexibilidade, se por um lado é interessante, porque você consegue colocar diversos formatos de operação numa roupagem de FDIC, por outro lado, exige uma preocupação muito grande de quem está fazendo a análise e quem vai tomar a decisão de investimento, né? E, de uma certa forma, também acaba refletindo, por exemplo, naqueles que você tem a pretensão de ter algum tipo de mercado secundário para dar alguma saída, etc., isso acaba também afetando. Mas, para passar uma ideia, por exemplo, de valores, nós hoje temos, em termos de ativos sob gestão, algo muito próximo de 1 trilhão e 200 bilhões de reais, estamos com 1 trilhão 170, 180 bilhões,
E a nossa alocação em FDICs, de uma maneira geral, dentro desse bolo de 1 trilhão e 200, é de menos de, um pouco mais de 0,1%. Eu tenho alocados em FDICs 1 bilhão 270 milhões de reais. Tá? Então, isso, pelo menos, eu acho que para uma casa como a BB-DTVM, que ainda tem uma parcela significativa das suas alocações em fundos de renda fixa, a matéria-prima do FDIC representa aí menos de 0,1% do que a gente tem em ativos sob gestão. Quando a gente olha, vai depender muito do tipo de FDIC, aí dependendo do tipo de FDIC a gente vai ter uma abordagem diferente da outra, né? Então, se é de um único sacado, a gente vai ter muita preocupação em relação ao risco do sacado, né? Vamos olhar quase que como um instrumento de crédito específico, né, daquele sacado para a gente tentar entender realmente a capacidade de honrar seus compromissos. É claro que os participantes, aí entra de novo a palavra governança, né? Eu acho que os agentes que participam da estruturação e o administrador, o gestor, custodiante, escriturador, a gente tem uma preocupação muito grande também. A gente quer ter certeza de que cada um tem a capacidade de exercer o seu dever fiduciário, né, com competência. A gente olha realmente para ter certeza de que a gente vai ter alguém olhando pelos ativos que estão ali dentro do FDIC da maneira que a gente acha adequada. O Daniel Doll mencionou, acho que além da 356, a própria nova lei da liberdade econômica e a regulamentação dela na CVM, em algum momento, a gente espera que isso aconteça aí entre agora e o começo do ano que vem, também vai deixar mais claro a responsabilidade de cada um, e isso acho que vai estimular a participação de novos agentes no mercado, na indústria de fundos de uma maneira geral e, eventualmente, também nos FDICs. Tá? Mas se você tem aí um FDIC que seja o que a gente chama aqui, principalmente de recebíveis não performados, em que a gente não tem uma noção exata de onde é que está o risco ali que a gente está enxergando, aí a gente vai olhar muito, de fato, segregação entre os agentes, que tipo de ativo lastro pode ter, riscos de concentração que a carteira eventualmente permita, e aí a gente vai ter uma abordagem menos de estabelecer um determinado limite para a gente comprar, mas mais de tentar dar um gradiente de risco para aquela carteira de acordo com uma série de componentes que a gente analisa. Tradicionalmente, a gente também procura limitar, vai depender muito do rating de risco que a gente atribui para cada veículo, mas para os veículos em que a gente tem uma avaliação de risco melhor, a gente vai ter um pouco mais de apetite, né? Para aqueles que a gente tem uma avaliação de risco pior, a gente vai ter menos apetite para comprar, mas sempre limitando a nossa participação máxima no passivo daquele FDIC também, de alguma forma, para a gente não ter uma concentração muito grande só na nossa mão. Tá? Eu acho que é isso. Em termos de CRI e CRA, a gente tem uma participação residual. E por quê? Porque, na prática, os fundos que nós temos sob gestão, eles não transferem para o investidor final o benefício tributário. Então, na grande maioria das vezes, e aí até no passado, na Ambima, a gente chegou a discutir que seria interessante se a gente tivesse uma categoria de fundos mútuos aqui no Brasil em que você pudesse comprar todos esses instrumentos que têm algum tipo de incentivo tributário e compor um portfólio desses instrumentos com incentivo e que esse incentivo, por intermédio do fundo, fosse transmitido para o investidor final, né? Mas a gente não tem isso, né? Então, a gente não tem um fundo em que a gente consiga passar o benefício tributário de um CRI, do CRA. No nosso portfólio, a gente não tem ainda um fundo desse. Então, a gente acaba que tem participações residuais. Aí a gente tem, para você ter noção, menos de 100 milhões de reais alocado em CRI e CRA no nosso portfólio. Bom, pessoal de distribuição, corretoras, distribuidoras, banco de investimento já sabe para quem ligar, né? Porque menos de 0,1% tem um espaço aí, qualquer coisa que você faça já vai ser muito significativo. Mas eu acho que alguém comentou sobre o tamanho das emissões, né? Eu acho que isso também é algo importante, porque, veja, na prática, a gente tem uma equipe de análise que ela tem uma capacidade
uma determinada capacidade de analisar instrumentos, rever limites, etc. Então, para a gente ter, dado que a gente também não vai comprar 100% de um determinado instrumento, a gente vai comprar só um pedaço, se você não tiver o tamanho do FDIC, né, minimamente, que compense o esforço que a gente vai ter de análise para depois ser uma peça que de fato faça alguma diferença no nosso quebra-cabeça de alocação nos diversos portfólios, muitas vezes não compensa, entendeu? A gente avaliar, né? Então, se não for algo aí, eu diria que tenha pelo menos uns 300 milhões aí nas cotas sêniores, etc., eu acho que começa a não compensar o esforço de análise, entendeu? Eu entendo e concordo, mas eu acho que nós já temos hoje uma indústria que tem emissões importantes com volumes acima disso. Já são vários. Com certeza. De FDICs hoje com emissões acima de 1 bilhão. Né? Então, acho que a gente começa a ter uma certa massa crítica. Mas a gente começa a ter perguntas, tem já uma para o Felipe, eu queria trazer o Douglas para a conversa, se ele pudesse talvez adicionar aqui as perguntas. Douglas? Não estamos te ouvindo, Douglas. Está me ouvindo agora? Agora foi. Era a questão do fone que eu estava resolvendo. A gente está com duas perguntas. A primeira veio do Adriano Bernardi, né? Ela é para o Felipe Borsato, citou aqui nominalmente. Há alguma iniciativa dentro do BNDES com foco em chamadas públicas para FDICs focados no crédito direto ao agronegócio? Uma pergunta que fugiu um pouco do nosso assunto aqui, mas que tem a ver com iniciativas que o BNDES tem tomado recentemente. Vamos pedir para o Felipe responder essa, e eu queria adicionar aí nessa pergunta, Felipe, se você puder comentar se, além do agro, que é a pergunta aqui, se vocês estão olhando mais algum outro segmento estratégico que seria investido via FDIC, além dos que você já comentou. Claro, a pergunta é boa, obrigado, tá, Adriano? A gente, historicamente, investiu em FDICs que não fogem de algumas características. Tá? Então, historicamente, nós já investimos em um conjunto de FDICs. Entre 2006 e 2012, o BNDES também fez um movimento de investimento em FDICs. E eram FDICs ou multicedente, multisacado, ligados a crédito corporativo, que é um pouco do que a gente está fazendo agora, nesse momento, com foco maior em PME. A gente investiu em FDICs de infraestrutura e a gente investiu em FDICs de cadeia de fornecedores. O Daniel Dom até colocou também que existe um conjunto, né, de empresas buscando FDICs como estruturas para financiar a sua cadeia de fornecedores. Então, a gente continua analisando essas possibilidades, tá? Cadeia de fornecedores, multicedente, multisacado, né, o que a gente está fazendo agora, infraestrutura, até se tem um caso, né, de energias limpas, então é possível também analisar fundos de infraestrutura. E o setor agro é um setor que apareceu na nossa chamada de uma forma muito interessante. Eu acho que é um setor que tem, né, como o próprio Daniel Souza colocou, tem um conjunto de potencialidades muito grande, que merece um estudo mais aprofundado que a gente vem fazendo. E então, o que eu posso dizer de resposta é que a gente está analisando o setor agro, não só através de FDICs, mas através de outros instrumentos de securitização que possam ser interessantes para apoio ao setor. E a gente está nesse momento de discussões, sim. Não conseguiria responder se a gente vai fazer uma chamada de FDICs no curto prazo, mas a gente vem estudando, sim, o apoio ao setor agro através de instrumentos de securitização. E aí os desafios, o próprio Daniel Souza da FC também colocou, são desafios relacionados à governança, à efetividade do investimento, à transparência, são desafios sempre presentes, mas a gente acha que existe espaço para atuação, sim. Legal, Felipe. Deixa eu te trazer uma informação que saiu no painel de agro de ontem,
porque tá muito alinhado com essa pergunta. A gente tinha lá especialistas no setor, além do Banco do Brasil, a gente tinha uma securitizadora especializada, a maior, né? O pessoal do CNA, que é o que eu brinquei lá, é o nosso palestrante raiz, o único que não está na Faria Lima, ele está lá no interiorzão do Mato Grosso. E uma das coisas que a gente trouxe, que foi trazida para nós na discussão, por esses especialistas, olha, talvez o médio produtor, o pequeno produtor, não vai conseguir fazer um CRA, ou não vai participar de uma operação de CRA. O fundo de investimento seria o melhor caminho. E aí, eu acho que eu queria fazer uma proxy, porque o multicedente e multisacado, a gente só precisaria adicionar a letra A, né? o MMA, ou seja, o multicedente e multisacado do agronegócio, porque aí você consegue entrar nesse segmento com a capilaridade que o FDIC consegue e trazendo o pequeno e o médio, que talvez nunca vai conseguir chegar, espero que não, espero que consiga, mas aparentemente já foi indicado como uma dificuldade, né? Vamos falar muito rápido, né, para não tomar tempo. Existem múltiplos caminhos, tá, dentro do setor agro, e é sobre isso que a gente tem se debruçado agora, né? Então, existe o caminho, por exemplo, do fornecedor de insumos, né, é um caminho. Existe o caminho das cooperativas, é um outro caminho. Existe, né, o caminho do CRA, né? Existem FDICs lastreados por CPRs, né, que são relativas ao produtor rural. Então, assim, existem múltiplos caminhos, né? Existem garantias dos mais diferentes tipos. Então, nesse momento, a gente tem um grupo interdisciplinar dentro da NDS estudando isso sob diferentes óticas, diferentes instrumentos e diferentes óticas. E de fato, é um mercado gigantesco e que faz todo sentido olhar. Então, respondendo o Adriano, eu não consigo dar uma resposta para ele de prazo, para uma chamada pública, mas eu posso dizer que é algo que a gente tem olhado com cuidado. Legal, obrigado. Douglas, tem mais uma, né? Sim, a gente está com mais uma aqui do Tiago Mendes no chat aqui também, né? Ele diz aqui, primeiro, que há FDICs que têm incentivos para ter o indexador do benchmark em IPCA, mas mesmo assim as cotas desses FDICs são indexadas ao DI. E aí ele quer saber da mesa, né, se isso se dá por algum motivo específico ou é devido ao apetite de mercado? E aí fica liberado, ele não citou nenhum específico para a resposta. Tom, você quer comentar sobre isso? Basicamente, o que ele está falando é do descasamento de taxa, né? Ou seja, você tem o ativo em IPCA e o passivo em DI. Não sei se talvez o Carlos também queira fazer algum comentário. Bom, de fato, assim, eu não entendi muito bem qual é o espírito, mas eu acho que os FDICs normalmente já deixam pré-definidos quais são os indexadores, né, em que as cotas, nas suas respectivas cotas, vão procurar perseguir, né? Então, se é um FDIC que se propõe a entregar aí uma rentabilidade alvo de IPCA mais 4, 5, 6, enfim, provavelmente vai usar os ativos, vai comprar os ativos certamente lastreados nesse tipo de indexador para você não ter nenhum tipo de descolamento que prejudique o objetivo da rentabilidade. Pelo menos na regra geral, eu imagino que funcione assim. Então, eventuais descolamentos, se acontecerem, eu acho que não devem ser tão representativos, porque isso só complicaria e tornaria mais complexo a tarefa do gestor, né, de entregar aquela rentabilidade-alvo com a qual ele trabalhou no momento da estruturação, imagino eu. O meu entendimento aqui é que é uma demanda do mercado que ele que mudou, que hoje já não seria uma realidade, ou seja, você tem uma demanda por DI, historicamente a gente estava viciado no DI, então, independentemente do ativo, você tinha que acabar fazendo swap para ou tomar esse risco, né, de
casamento de indexadores para poder satisfazer a ponta que está oferecendo o financiamento. Sim, nesse caso, sim. Uhum. O Daniel deve viver isso muito, só que não é IPCA, talvez é pré contra DI. Na verdade, agora a gente viveu bastante nessa mudança um pouco que teve no mercado de 125, 130 do CDI para CDI+, né? Mas aí acompanhou um pouquinho dessa queda nas taxas de juros e daí realmente os produtos trazendo spread de crédito, CDI mais spread de crédito, né? Que é algo que não se trabalhava tanto no passado recente. E pós-crise, realmente, não pós-crise, né? Acho que pós a redução da taxa de juros, isso começou a ser praticamente uma obrigação por parte um pedido dos investidores, e acho que está todo mundo caminhando nessa linha, né? Então, acho que não tem muito mais complementar sobre isso. Legal. Douglas. A gente tem mais uma aqui, a galera está participando legal, agradecer aí o pessoal no chat, né? Do Salim Mansur, também é aberto para quem quiser pegar, né? Por que não trazer a pessoa física para investir nos FDICs? E aí ele faz até uma proposição aqui, né? Fazendo ser incentivado como é com os CRIs ou os CRAs, né? Tá. Bom, eu posso comentar um pouquinho, depois eu passo. Eu acho que uma boa pergunta. Primeiro, eu acho que a pessoa física pode participar, né, desde que seja qualificada, né, o primeiro ponto. Mas eu acho que cada vez mais, e como eu faço parte da diretoria da Ambima, a gente discute bastante isso na Ambima também, principalmente nesse ambiente de juros muito baixo. Eu acho que cada vez mais deixa de fazer sentido você ficar carimbando determinados produtos para determinados públicos. Porque, em última instância, você estaria condenando a pessoa física não qualificada a não ter a mesma capacidade de diversificar seus investimentos que você tem no investidor mais qualificado. E outra, né? Valor disponível para investimento não necessariamente significa conhecimento de mercado, né? Que é um outro conceito que a gente fala. Então, o que a gente tem defendido bastante às vezes é dar maior importância ao processo de suitability, né? De entendimento do perfil do investidor e, obviamente, com responsabilidade, supervisão, etc., para que você, de fato, consiga oferecer dentro daquilo que é adequado para um determinado perfil de investidor os melhores instrumentos e, por que não, eventualmente até um FDIC também, né? Eu acho que cada vez mais o mercado vai precisar caminhar para ter alternativas para serem oferecidas, desde que com responsabilidade. Eu acho que o ponto fundamental é responsabilidade, né? Eu acho que o mercado, como todo mundo aqui falou, está se sofisticando e está se profissionalizando cada vez mais, e isso vai gerar segurança para que você dê acesso aos diversos públicos a esse tipo de instrumento, que é o instrumento de securitização também, né? Obrigado, Carlos. Eu vou querer me manifestar aqui, porque eu não posso ficar calado numa situação como essa. Primeiro, a gente acha que a cota de FDIC, o FIC de FDIC, já permite que esse investidor tenha acesso, a pessoa física possa ter acesso. A gente sempre acredita que a pessoa física deveria investir em títulos de securitização através de fundos de investimento, porque por detrás de um fundo de investimento tem um profissional qualificado para tomar decisões de compra e de desinvestimento. A segunda questão, que eu acho que é uma questão muito mais ampla, que a gente vai ter que, em algum momento, ter que discutir isso, é essa questão do incentivo fiscal e tributário. Ou a gente tem que dar para todo mundo, ou não dá para ninguém, porque, de alguma forma, isso cria uma assimetria fundamental, de certa forma, não muito saudável para o nosso mercado. Foi colocado aqui a necessidade de trazer investidores institucionais, e, de fato, eles estão
ausentes do nosso mercado, na sua grande maioria, infelizmente. Porque são os investidores que todo mundo quer, são investidores de longo prazo, são investidores que podem financiar projetos, podem financiar crédito imobiliário, por exemplo. No nosso evento do ano passado, a gente teve participação de três fundos de investimento, três fundos de pensão, 3 investidores institucionais que falaram exatamente a mesma coisa. Eu não vou investir nesses ativos enquanto a precificação desses ativos for dada por pessoa física, porque a única motivação que ele tem é a isenção fiscal e tributária. Então, eu tenho um analista, eu tenho compliance, eu tenho um jurídico, eu tenho todo uma equipe de investidores, de profissionais que vão precisar analisar esses investimentos. Veja você, Felipe, o quanto do tempo que vocês estão tomando para fazer investimentos e decidir a precificação desses ativos. E, de repente, através de uma plataforma de distribuição, chega-se a um preço esse que é definido pela pessoa física, que muitas vezes não entende o que está comprando, né? Então, assim, a pessoa física não pode comprar esses ativos, deve comprar, mas o ideal seria que comprasse através de fundos de investimento e dar a responsabilidade da decisão do investimento para um gestor, né? Essa é uma posição que a UKBAR defende há muito tempo, e eu acho que o dia que a gente conseguir ou isentar todo mundo de imposto de renda com relação a isso, ou fazer um tratamento equitativo, eu acho que a gente vai dar um outro salto no nosso mercado de capitais. Eu sei que essa pergunta não era para o moderador, mas eu não pude me controlar. Vai lá, Douglas. A gente tem mais uma aqui, do Daniel. É do Daniel e foi feita citando nominalmente o Daniel. Eu imagino que seja o Daniel Lemos, Daniel da sua Copa. Ele só falou Daniel, então, mas se os dois quiserem comentar, não tem problema. Daniel, como o mercado está vendo a criação de FDICs de energia solar? E aí, a pergunta é essa, né? Ele pede também para depois, se o Felipe puder comentar sobre a atuação do banco nesse setor de energia renovável, né, como um todo, não só energia solar. E aí, também tem o Vinícius, que dentro dessa mesma pergunta, ele pediu só e aí eu acho que o Daniel Lemos pode falar, que é citar se tem algum exemplo de FDIC de energia renovável atualmente, né? E aí o Daniel pode citar os dele e os da sua Copa, né? Os que ele atua. Então, a gente está, na verdade, nesse momento a gente tem algumas cotações, não de energia solar especificamente, tá? Mas cotações de operações envolvendo energia, principalmente eólica, tá? Então, a gente tem acontecido isso. Energia solar, se eu não me engano, a gente não tem. A gente tem até um FDIC que chama solar, mas não é de energia solar. Mas eu acho que cada vez mais, não só a gente vai ver fundos de energia, como fundos de agro, como fundos de outros segmentos que não os tradicionais aí da indústria, né? Então, não é algo, acho que não vale a pena comentar de um item específico, mas sim que realmente os investidores têm procurado alocação em tipos de FDIC bastante diferenciados, não só os tradicionais que está todo mundo acostumado a ver, tá? Então, eu acho que vão surgir operações, não são operações muito grandes a princípio, mas vão surgir operações de FDIC de energia, FDIC de energia solar, e eólica e outros tipos de FDIC. Então, é um mercado, acho que o mercado de FDIC é muito pequeno, né? Então, nesse momento, a gente está, com a queda de taxa de juros, trazendo outros tipos de operação para dentro desse rol de FDIC, que realmente é um rol bastante pequeno. Eu queria aproveitar a mesma pergunta para o outro Daniel, para o Souza. Você investiria num FDIC de energia solar? Isso me parece que está muito na linha do o ideal de investimento que o AFC está procurando. Isso é válido? Eu como instituições financeiras, eu não poderia responder. Minha primeira, talvez, mas eu teria que conversar com os meus colegas de infraestrutura. Eu acho que a gente tem essa divisão
importante dentro do... Quando a gente tem um fundo onde, vamos lá, uma concentração de ativos em determinada indústria, vamos dizer assim, seriam meus colegas de infraestrutura, por exemplo, que olhariam uma coisa nesse sentido. Eu teria que falar com eles. A gente olha mais ativos mais diversificados, aí cai para o lado de instituições financeiras, que é o lado onde eu estou. Mas a resposta inicial me parece que sim, mas é uma questão aí de volume e entender a estrutura do FDIC. Eu acho que a gente tem olhado isso em outros lugares do mundo. A gente não me recordo de uma securitização nesse aspecto ainda, mas eu acho que é uma coisa que a gente poderia olhar. Bom, acho que a pergunta tinha uma pergunta para o Felipe também, não é isso, Douglas? No caso do Felipe, era mais um complemento a essa questão, que era para ele comentar se o banco tem alguma atuação nesse setor de energia renovável, em FDIC de energia renovável, né? Pelo que eu entendi aqui do comentário. Bom, me sinto legitimado para falar em detalhes sobre a atuação do banco em energias renováveis. O banco tem uma longa atuação em crédito, né, através do Finame, através de estruturação de projetos de energias renováveis. O banco sempre foi um grande financiador de longo prazo em partes de geração de energias renováveis, seja eólica, seja solar, seja outras matrizes. Então, o banco tem uma longa atuação, não me sentiria legítimo para contar essa atuação histórica aqui. Legitimado de alguma forma, né? Mas falando sobre FDICs, aí eu caio um pouco na mesma situação do Daniel. Assim, sempre que a gente analisa um FDIC, isso é legal de falar com uma locadora, a gente vai analisar qual é a matriz de riscos, né, daquele FDIC, né? E aí, quando a gente está falando de FDICs muito específicos, a gente tem que entender qual é a matriz de risco desse FDIC. Por isso que eu dei a mesma resposta para o Adriano sobre a questão agro. Acho que quando a gente começa a ter certas... e não tem nenhum demérito nisso não, tá, de forma alguma, mas quando a gente começa a olhar certos setores, e são setores amplos, né? O setor de geração de energia é um setor muito amplo, tal qual o setor agrícola é um setor amplíssimo, né? Muito grande na economia brasileira. Então, a gente tem que entender qual é o subsegmento que a gente está olhando, como é que vai ser a diversificação de risco entre diferentes subsegmentos, é possível ter uma concentração maior, se tiver uma concentração maior, que tipo de mitigador de risco eu tenho, é uma subordinação, é uma pulverização grande de sacados. Então, é complexo a gente dar uma resposta sem a gente entender um pouco mais a fundo, né? Nós, como grandes alocadores, a gente acaba sempre ficando nessa pisando em ovos, né? Mas é porque a gente tem que entender direitinho qual é o ativo subjacente do qual a gente está falando. Mas, tentando dar uma resposta um pouco mais objetiva, né? Como eu disse, o banco sempre vai olhar, né, governança, transparência, rentabilidade e externalidade, efetividade no investimento. Transparência e rentabilidade são condições necessárias, né, e quando a gente olha de efetividade, me parece, numa primeira leitura, que a geração de energia solar tem um volume de efetividade, tem um volume de externalidade para o país e para o mundo, no caso, né, de energias limpas, relevante. Então, nesse caso, me parece adequado falar sobre FDICs voltados para energias renováveis, seja só solar, seja um conjunto de matrizes diferentes, numa diversificação eventual de risco. Hoje nós temos um fundo voltado a investimentos em debêntures de parques geradores de energia, né, não limitados à energia solar, e é um tipo de produto que parece fazer sentido para o banco, sim, mas lógico, com todos esses disclaimers que eu fiz aqui. Legal. Gente, o papo está bom, eu gostaria de poder continuar, mas a Monique já apareceu na tela. Eu acho que a gente esgotou o nosso tempo. Queria agradecer ao Carlos, ao Daniel, ao outro Daniel, ao Dol e ao Souza, ao Felipe. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por terem trazido aqui os seus pontos de vista, as suas colocações. Douglas, obrigado por mediar as perguntas. E eu passo a palavra para a Monique, que precisa fechar aqui o painel. Bom, é isso. Agradecer novamente a nossa audiência, a todo mundo que contribuiu com as perguntas ou quem ficou ali só assistindo. Agradecer aos nossos painelistas, muito obrigada pela presença. O Daniel Souza é o exemplo, né, de como
de como um evento online ele pode trazer pessoas que, de repente, não poderiam participar do nosso evento físico por estarem em outros países, e o evento online ele traz essas vantagens. Então, muito obrigada a todos.